Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos transformar uma planta em 2D, apresentada no AutoCAD, que vocês estão vendo, em um modelo 3D completo utilizando o SketchUp, só que em sua versão online, em seu aplicativo online. O objetivo vai ser modelar uma sala de reuniões. Então, a gente tem aqui a nossa sala de reuniões, que ela vai constar uma porta de entrada e saída e duas janelas na sua composição. E a gente vai percorrer por três etapas principais. A primeira delas, a gente vai fazer a modelagem das paredes, definindo a geometria básica do ambiente. A criação das aberturas, onde a gente vai inserir as portas e as janelas conforme o desenho original. E a criação do teto, finalizando a volumetria da sala. E ao final do vídeo, você terá uma visão sólida de como converter uma planta técnica em um modelo tridimensional funcional pronto para evoluir. Então vamos começar? Com o aplicativo do SketchUp já aberto, a primeira etapa vai ser criar um novo documento. É muito importante a gente definir as unidades. Então, nosso projeto, a gente vai trabalhar com as unidades em centímetros, então basta a gente vir aqui, ó, informação do modelo, no formato. A gente vai selecionar em centímetros e a gente pode aplicar uma precisão. É importante a gente sempre trabalhar com pelo menos uma casa decimal, né, independente da unidade, para que fique mais fácil a atribuição dos nossos valores quando a gente tem números quebrados. Eu vou colocar aqui uma casa decimal, vendo a necessidade, a gente isso mediante quanto maior o seu projeto, mais complexo o seu projeto, provavelmente mais detalhamento em unidades você vai precisar. Nosso projeto é um projeto simples. Neste momento a gente não tem necessidade. Caso tenha, basta vir aqui nas informações do modelo e alterar essa configuração. Se você estiver utilizando a versão do desktop, a maneira mais prática seria importar o arquivo do AutoCAD, o DWG, diretamente no SketchUp e construir o seu modelo a partir dele. Só que a versão do aplicativo online, ele não permite, ele permite importar, só que no meu cenário eu precisaria fazer um upgrade para fazer importação DWG. Então, como o nosso projeto é um projeto simples, a alternativa será construir as nossas paredes, futuramente as nossas aberturas e o nosso teto. Para que a gente faça isso, existem diversas alternativas. Eu vou adotar a alternativa da opção Offset, e ela facilmente se adequa ao cenário do nosso projeto básico. Então, eu vou primeiramente desenhar as paredes internas do projeto e com a ferramenta Equidistância ou Offset, a gente faz as paredes externas. A geometria está detalhada na imagem ao lado do AutoCAD, vão ser repassadas para a criação da base do nosso projeto no SketchUp. Agora, com a ferramenta Equidistância, a gente dá um offset de 15 centímetros, que representa a espessura de todas as nossas paredes, que nos permite fazer isso, para que a gente tenha a modelagem da parte inferior do nosso projeto. Mas percebam, pessoal, que as nossas aberturas elas ainda não foram detalhadas. A gente detalhou basicamente as paredes num cenário que não existam aberturas. Então agora a gente vai detalhar a existência das aberturas vistas por cima, né, através da planta baixa da nossa porta. A gente tem uma abertura total de 95 centímetros e das nossas duas janelas. Então, nesse momento, a gente não vai preocupar com a altura dos nossos objetos, nem com o peitoril. E mais para frente, a gente vai fazer esse detalhamento. E, por fim, a gente vai fazer a aplicação da altura do pé direito, que no nosso projeto a gente vai utilizar 3 metros de altura para a gente erguer as nossas paredes. Então, a gente vai utilizar a ferramenta de extrusão, 300 centímetros,
desconsiderando neste momento a presença das aberturas. Através da tabela de aberturas, do nosso quadro de aberturas, percebemos que a porta ela vai ter uma largura de 90 por 2,10 de altura. Então, neste momento, a gente vai criar a abertura da porta. Então, se ela tem 210 de altura, uma das maneiras, esta não é a única, né? É a alternativa que eu utilizo para apresentar para vocês, mas vocês podem ter liberdade de fazer da melhor maneira que acharem. Eu vou colocar aqui, então, uma referência a 210 de altura, centímetros. Ela vai ser nesse ponto. E, novamente, usar a ferramenta puxar. Então, a partir do momento que a gente faz essas duas ações, a gente cria a abertura da porta. Então, para que a gente consiga ter uma qualidade do nosso projeto, é importante a gente eliminar, na grande maioria dos casos, ele vai permanecer, as linhas de união. Então, a gente, nesse momento, criou a abertura da porta. Para a janela, é importante a gente considerar que ela vai ter os 120 de comprimento, já considerados aqui no nosso projeto através da planta baixa, mas a gente sabe que a nossa janela ela vai ter uma altura de 150 e um peitoril de 60. Então, o mesmo procedimento a gente vai aplicar aqui, considerando que ela vai ter 60 de peitoril, ou seja, a parte inferior da nossa janela, que é as janelas, e ela vai ter uma altura de 150, complementando 210 centímetros de altura. Então, aqui a gente vai ter que fazer duas ações de extrusão. Uma para a criação da parte inferior do peitoril da janela, das janelas, e uma para a criação da parte superior. E, mais uma vez, caso fique esse resíduo no seu projeto, basta ele ser eliminado, que não compromete o resultado final do projeto. E uma etapa muito importante do nosso projeto é a criação de grupos para determinados componentes da nossa modelagem. Neste caso, a gente está tendo a criação. Percebam que através do piso inferior a gente subiu a parede com as aberturas, a gente precisa colocar o teto e posteriormente precisa colocar as nossas portas, janelas e todos os componentes que enriquecem a nossa cena. E a nossa ideia de criar o grupo seria para identificar aqueles que pertencem às mesmas componentes. Então a gente vem e seleciona todas as paredes. Então, a gente seleciona todo o modelo e piso. Ó, percebam que todas as paredes ficaram selecionadas. Através disso, a gente pode criar um grupo, certo? Um grupo das paredes. Da mesma forma, a gente pode criar um grupo para representar o nosso piso. E para a criação do teto, a gente pode, de uma maneira preliminar, como é um projeto simples, um único ambiente, um projeto simples, cujo detalhamento será um detalhamento simples, a gente pode utilizar a geometria do piso, criando uma cópia em movimento, para que a gente crie o nosso teto. Percebam que quando a gente coloca o nosso teto, lógico, depois um detalhamento do gesso, do forro, da iluminação, e esse objeto inicial vai servir como base para o enriquecimento do projeto de vocês. Mas a nossa disciplina de modelagem 3D para engenharia de produção, a gente neste momento limitar o teto com essa geometria será o suficiente. E a gente vai, a partir dele, criar então o fechamento da volumetria do nosso projeto. Percebam que colocando o teto, subindo as paredes e colocando as aberturas, fica um pouco complexo, ou até quase impossível da gente fazer o detalhamento da modelagem na parte interna do nosso projeto. Então agora vai ser uma etapa muito importante para o projeto de vocês, que vai ser então delimitar quando esses grupos passam a ser visíveis ou não. E trabalhando com as camadas, nome comumente dado,
a essa função de delimitar a possibilidade de um determinado grupo ser visível ou não, isso é muito importante para o gerenciamento da sua modelagem, para o gerenciamento do seu projeto. Aqui no SketchUp Online, a gente vai trabalhar com as etiquetas, que é a criação das camadas. Então, criando as etiquetas, acho que fica mais fácil exemplificando para vocês, eu vou criar a etiqueta do teto. O que seria isso? Então, eu vou nomeá-la como teto, vou dar OK, e vou selecioná-la. No momento a gente só tem uma, mas isso vai ser importante quando a gente tiver mais de uma camada a se trabalhar. E eu vou atribuir a esta camada tudo que eu quero que represente o teto. Então, neste momento, é fácil a gente atribuir, muito mais fácil a gente atribuir grupos do que a gente atribuir diferentes faces, arestas separadamente. O número de ações vai ser consideravelmente menor. Então, clicando sobre a gente vai no modelo e a gente selecionando a etiqueta. A gente vai até o modelo e seleciona tudo aquilo que a gente quer aplicar na sua camada. Então, se eu selecionar clicando sobre o teto, ele vai automaticamente criar um entorno roxo, né, rapidamente se demonstrando que aquele elemento foi atribuído àquela etiqueta. Então, se a gente selecionar essa etiqueta, desabilitá-la, vai sumir o teto. Não significa que o teto foi excluído, ele está só desabilitado. E isso nos permite, de certa forma, a trabalhar com a parte interna da nossa modelagem sem comprometer a modelagem existente, de uma maneira muito mais prática. Então a gente vai fazer isso também para as paredes. Então a gente seleciona a aba parede e atribui a parede. Como todas estão agrupadas em um único elemento, em um único grupo, basta clicar somente uma vez no grupo. Se elas não estivessem em grupo, a gente teria que selecionar aresta por aresta, face por face, até atribuir todos os elementos a determinada camada. Então, se a gente oculta, eles não foram excluídos, eles só estão desabilitados. E a gente faz a mesma coisa com o piso. Cria a camada, aplica o piso a essa camada e a gente desabilitou. Estão todos aqui. Basta a gente habilitar ou não as etiquetas. Isso enriquece muito a nossa possibilidade de modelagem, sem comprometimento com a modelagem existente. E por fim, pessoal, a gente vai implementar os nossos elementos que compõem a porta e os nossos elementos que compõem as janelas. Na versão desktop, a gente tem inúmeros plugins que facilitam essa criação desses elementos do zero. Só que o SketchUp ele tem a possibilidade de você importar ou de você baixar na galeria do SketchUp. Nesse exemplo, a gente vai importar um arquivo 3D para que ele consiga ser incluído dentro dessa cena. Então, para que a gente consiga fazer, a gente vai desabilitar a nossa camada do teto. E nesse cenário, a gente vai importar a nossa porta e as nossas janelas. Então, a gente vem em importar do meu dispositivo. A gente vai clicar sobre o computador. Eu vou selecionar o modelo 3D que vocês vão receber. A porta. Ó, percebam que a porta ela é modelada para atender às necessidades do projeto. Então, ela está lá, né? Uma ambientação diferente. A gente vai alinhar ela com o seu projeto. E com a ferramenta rotacionar, a gente vai rotacioná-la a 90 graus. A gente fica no eixo azul, seleciono o eixo de orientação, a rotação, o eixo, e a gente faz a rotação a 90 graus. A porta já foi fluida de maneira a entender as cidades do nosso projeto. A gente não precisa fazer alterações, trabalhar com escala. E se for feito porta de um objeto, não seja soluções para o projeto específico, o objeto precisa ser editado. E da mesma forma, a gente vai fazer com elas. Em cada dispositivo, janela,
janela tá certo. Aí vai selecionar, selecionar o ponto que você vai usar de referência e aplicar no ponto que você trabalhar com a janela. Bom, a gente só aplicando uma delas, a gente sabe que vocês estão basicamente o ponto desta janela estará a 240 centímetros, né, mediante as condições de projeto, a 240 centímetros, o outro já se lá. Então, se a gente seleciona ela e clica sobre ver, você usa a ferramenta ver, ela vai estar basicamente deslizando. Ela não vai criar uma cópia. Mas se você aperta a tecla Ctrl, e automaticamente percebam que a ferramenta mover, ela vai ter um mais buzz ali associado criando cópia. Só que a gente precisa deslocar para os 240 centímetros exatos. Ou você usa a residência de um ponto da face da parede e da abertura para colocar o passo é o quê? Ela fixa o eixo verde, como a gente está vendo, no eixo X, e digitar 240. Então ela vai automaticamente.